E eu já chamo a Fernanda Manhota, que já está novamente conosco. Fernanda, vamos falar agora. Primeiro, uma boa tarde para você, excelente semana. Gostaria de falar contigo sobre essa pesquisa. Quer dizer, a eleição nos Estados Unidos é só em novembro. Muita água para rolar e tudo para acontecer, porque eles estão tecnicamente aí empatados, né? O que você vê sobre o cenário da política nos Estados Unidos daqui até novembro? O que são fatores decisivos? Olha, Débora, acho que essa pesquisa, antes de mais nada, ela corrobora uma aposta que os democratas fizeram na medida em que eles escolheram, né, pela substituição do candidato, na direção de dizer que Kamala é competitiva. Porque até então havia uma ala predominante dentro do partido, inclusive liderada pelo Joe Biden, que acreditava que apenas Joe Biden era capaz de manter esses números altos, né, esses números elevados, dentro da margem de um empate técnico. A crença de que a substituição pela vice-presidente poderia culminar em um derretimento da campanha democrata, que ela não seria capaz de manter, no mínimo, essas margens, quiçá ampliá-las, acaba sendo jogado por terra quando a gente percebe que já há algum tempo, né, nessas últimas semanas, a Kamala tem não só mantido os níveis semelhantes àqueles que já eram de Joe Biden, o que indica que há uma migração de votos, né, entre aqueles que estavam dispostos a votar nele agora para ela, e talvez até uma ampliação dessas margens. Então, o primeiro recado que essas últimas pesquisas têm nos trazido é justamente o recado de que o eleitor não estava votando em Biden por ser Biden, mas estava votando em Biden, seja porque ele se identifica como democrata e, portanto, tanto faz quem é o candidato, ele vai votar no democrata, quanto também, talvez, por uma espécie de voto de rejeição em relação ao candidato da oposição republicana. Então, eu voto em qualquer que não seja Donald Trump. Esse é o primeiro grande ponto. Agora, em relação ao futuro, né, o que a gente tem que observar? Eu diria que a palavra de ordem sempre foi, continuará sendo, mas agora mais do que nunca, é comparecimento. Nos Estados Unidos, como a Mariana nos sublinhava agora, o que importa de fato é que as pessoas que tenham uma certa predileção, de fato, compareçam às urnas. E os democratas têm tido muita dificuldade nos últimos anos de manter esses níveis em uma quantidade ou em um patamar competitivo. A gente tem notado, né, que os republicanos e, sobretudo, os trumpistas, adeptos do movimento MAGA, têm sido mais consistentes nessa participação. Eu sempre brinco, mas isso é um fato real, que quando eu acompanhei eleições nos Estados Unidos como observadora dos democratas, eles levavam em consideração até a meteorologia do dia da eleição, porque havia indicativos de que se chove, o eleitor democrata já se desestimula, já deixa para lá a ideia de votar, né? Quanto mais ficar em fila e tal, ele é menos propenso a se manter fiel, digamos assim, leal àquela candidatura, do que no Mas caso por dos quê? republicanos. Só Então, para eu entender esse parênteses, mas por quê? Qual a lógica? Só para eu entender. a Achei lógica curioso é que isso. o eleitor republicano, sobretudo o eleitor mais velho, mais conservador, ele está mais comprometido em Mais manter aguerrido, né? exatamente, ele é mais aguerrido, ele está mais comprometido com aquela candidatura. Lembrando que a eleição é num dia de semana, não é considerado feriado, as pessoas têm que se ausentar do trabalho para votar. Em alguns lugares, sobretudo, né, na Deep America, na América Profunda, os postos de votação são limitados, são escassos, então há filas quilométricas. Às vezes, uma série de necessidades de documentos a serem apresentados, né? Tem toda uma barreira para efetivamente chegar lá e votar. Então, estou dizendo isso para mostrar que os republicanos eles saem na frente em relação a esse compromisso do seu eleitor. Os democratas, muitas vezes dependentes de pessoas mais jovens, né, de pessoas com outro perfil, que têm outros interesses, inclusive, para além da política, eles acabam sendo prejudicados. Então, só concluindo, eu diria que a questão do comparecimento é muito importante. E eu digo isso porque talvez a Câmara tenha despertado do lado democrata um certo encantamento
que não estava sendo verificado no caso do Biden. E agora ela vai ter fôlego, energia e, inclusive, uma narrativa que lhe favorece em relação ao seu antecessor. O que a campanha de Trump já sentiu, não só nas pesquisas, mas na forma de rebater o que ela tem usado como plano e estratégia eleitoral. A campanha de Trump está com dificuldade de emplacar a ideia de que Kamala não é competitiva. A gente tem visto eles tentando várias estratégias e elas não estão pegando. Então, acho que tudo isso reflete um pouco esse resultado, viu, Yuri e Débora?